E aí, galera, tudo bem? Direto para o tema da live de hoje, que é identificando os padrões que podem afetar o nosso relacionamento, seja no relacionamento conjugal ali com marido e esposa, seja com as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque isso também, os nossos relacionamentos estão baseados em pessoas, né? Mas aquele que está mais próximo da gente. Olá, Vera, tudo bem? Seja bem-vinda. Aqueles que estão mais próximos da gente são mais afetados. Então hoje nós vamos falar sobre uma dinâmica que a gente chama de dinâmica salvadora. É a pessoa que quer salvar, né? Ou seja, ela se desdobra ali para salvar relacionamentos de amigos, familiares, e até o próprio relacionamento, né? É como se fosse um auto-sacrifício ali, ela tivesse que todo mundo dependesse dela para que o mundo funcione assim, funciona a mente da pessoa que tem esse padrão. Mas só que esse padrão, ele não é um padrão ideal para a gente viver. Mas, Mário, me explica um pouquinho mais o que é esse padrão que você está falando aí de ser salvador. Então, a gente tem aqui alguns exemplos para citar para vocês que vai ajudar a gente a entender. Nós vivemos em ambiente relacional com pessoas e a gente cria imagens. E normalmente essas imagens ela vêm da nossa infância. Então, digamos assim, a imagem veio da sua infância e aí você faz como se fosse uma triangulação. E essa triangulação, às vezes, por exemplo, você vê lá seu pai, sua mãe e você. Aí você vê o seu pai agredindo verbalmente ou fisicamente a mãe, e ele é o quê? O agressor. E aí a mãe, ela é a vítima. E você olha ali querendo salvar, né? Ou seja, às vezes entra no meio e tal. Então essa daí é uma dinâmica que existe dentro de cada um de nós. É muito importante deixar ressaltado aqui que essa triangulação existe em todos nós. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Existe em todos nós essa triangulação de vítima, né? Vilão e agressor, salvador. Existe em todos nós. Só que é importante a gente não mergulhar em cada um desse perfil. Paulino, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Então, é importante a gente não mergulhar em cada um desse perfil. Então, olha, essa semana a gente preparou as lives baseadas nesses 3 perfis. Hoje a gente vai ver o perfil do Salvador. Depois a gente vai ver um perfil que ele é a vítima. E por último a gente vai ver esse último que é o vilão. Mas é interessante a gente parar e analisar e ver em algum momento da nossa vida, e todos nós passamos por esses perfis. Todos nós flutuamos nesse perfil quando a gente tem relações com pessoas, né? Agora, com a gente mesmo, dentro da nossa mente, às vezes a gente se sente uma vítima. Dentro da nossa mente, quando às vezes a gente faz alguma coisa que prejudica o outro, a gente se sente um agressor. E dentro da nossa mente, quando a gente vai lá e interfere e o negócio dá tudo bom, a gente se sente o salvador. Então é importante a gente ter isso em mente, porque a gente flutua nisso daí quando a gente está no convívio com as relações com pessoas. Mas, Mário, como é que isso influencia o meu casamento? Lógico, porque a pessoa que está mais próxima de você é seu cônjuge, é aquele companheiro ali do dia a dia. Então, como é que deve ser então a nossa atitude, visto que cada um de nós tem isso internamente? Então, como que seria o saudável? Bem, vamos pensar aqui, que para toda vítima precisa de um vilão, né? E para todo vilão, né? E se tem uma vítima, tem um vilão, então precisa de um salvador. Então, quando você se põe aí nessa figura de salvador, e aí é porque você, digamos, você está vendo uma injustiça e está querendo entrar para querer salvar aquilo lá. Isso acontece desde a infância. Mas note, a gente também é influenciado pelo que está à nossa volta. Veja, por exemplo, os filmes. Os filmes são assim. Eles sempre tem lá, quem é que a gente que não está lá assistindo um filme e a gente vê lá
tem o vilão, né, que quer acabar com a vida de fulano, tem o mocinho, né, tem a vítima e tem o mocinho que é o salvador. Então, mesmo nos filmes você pode ver que há essa triangulação. Mas por quê? Porque há um enredo ali entre personagens e pessoas. Então, aonde há pessoas, há essa triangulação. Então, volta e meia, nós vamos ser o agressor. Aí você fala assim, não, eu não quero ser. Mas depois eu vou te explicar como é que a gente pode passar a ser o agressor. E volta e meia a gente pode ser a vítima. Mas, Mário, eu não quero ser a vítima. Não, calma, vou te explicar. Mas muitas vezes a gente pode entrar na dinâmica de salvador. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, se você conhece uma pessoa, ó, vou falar os perfis aqui, e você vai pensando, olha, cara, conheço uma pessoa que é mais ou menos assim, ou, puxa, isso aí pegou bem no meu calo, hein? Aí você participa, beleza? O importante é poder ajudar aqui com esse conteúdo. Então, vamos lá, a dinâmica do salvador. Dinâmica do salvador, lembrando que para toda ação há um ganho indireto. O que é um ganho indireto? É como se fosse uma retribuição. Então, por isso que ele toma essa atitude de ser o salvador. Depois nós vamos falar quais ganhos indiretos que a pessoa tem, né? Mas a pessoa que é salvadora é aquela uma que dentro da família, e aqui a gente não está falando só o ambiente doméstico ali, marido e esposa, não. Estou falando dentro da família, filho, tios, prima, aquela pessoa que quer salvar todo mundo. Olha, fulano ficou doente, vai lá, tal, faz de tudo, né, ajuda e tal, não sei o que tem. E aí, de repente, ela é a porta-voz da família, e, né, e tudo ali nas costas dela e tal. E a pessoa faz, mas de dentro dela, do consciente dela, ela se sente muito importante naquela situação ali e que parece que ninguém pode substituir ela naquela situação. Então, essa é uma dinâmica muito perigosa para os relacionamentos. Por quê? Uma vez que eu fico ali cuidando da família, tal, e o cônjuge, ele vai ficar de lado. Cleide, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, olha, a gente precisa cuidar do nosso relacionamento. Então, assim, padrões familiares dos meus irmãos, da família do meu irmão, dos filhos, ou do primo, né? É eles que têm que lidar. Agora, quando eu caio nessa dinâmica de que, não, eu tenho que ir lá, tenho que ajudar, tenho que dar esse suporte, ele é da família. Eu sei, ele é da família, só que entenda, cada família é composto de dois indivíduos. É o casal. Primeiro é o casal. E aí, se a gente deixa o marido ou a esposa de lado para resolver problemas familiares, aonde você às vezes nem foi convidado, mas a gente se sente naquela vontade de querer ajudar e tal. Então, nota como que o casamento é prejudicado? Porque o tempo que eu quero para você estar junto ali com o marido ou esposo, esse tempo aí não pode voltar atrás. Agora, pensa no estresse que você carrega por estar nessa dinâmica de salvadora, né? Querer acudir todo mundo, né? E tal. Boa tarde, Fran. Seja bem-vinda. Então, se alguém se identificar com essa postura, coloca aí. Pode colocar, não fica com vergonha não. Lembra? Todos nós temos essa dinâmica, mas a gente tem que flutuar entre elas. A gente não pode ser só o salvador, porque senão fica pesado para a gente. Entenda que... Olá, Elaine, seja bem-vinda. Então, entenda que se a gente está numa dinâmica de salvador constantemente, a gente vai ser prejudicado. O nosso relacionamento vai ser prejudicado. Aqui a gente falou no âmbito familiar, quando a gente veste a capa de salvadora e a gente se torna ali como se fosse o pilar da família. Então tudo que acontece na família, você está ali, não, vamos resolver dessa forma e tal, vamos dar atenção lá e não sei o que tem. E você se torna aí o salvador de todos os problemas familiares, né, e acumulando muita carga e deixando o relacionamento conjugal de lado. Olha só o perigo, né? Então, ó, se você se identificou, coloca aí, já fiz isso, hein, Mário? Já fiz, já não tem problema nenhum, não, porque eu também já fiz, não tem erro. Ó, outra coisa que é importante a gente saber, no ambiente de trabalho,
a gente não pode, no ambiente de trabalho, é um ambiente sério. Então a gente não pode ser o salvador de outras pessoas. A gente está lá para trabalhar e fazer o nosso trabalho. Agora, quando o amigo, o outro, e aí eles não fazem a parte deles, e você ter que fazer a parte deles, você querer ser a salvadora deles, porque, poxa, se não fizer, eles vão, mas ele é meu amigo, então eu vou... Não, peraí, calma. Cada um vai levar seu próprio fardo, gente. Então, quando a gente passa, até mesmo no trabalho, a gente acumular muita função que não é nossa, e a gente está ali naquela dinâmica, não, que se eu não fizer isso, a firma para, gente. Olá, Renata, seja bem-vinda. Se eu não fizer isso, a firma para. Gisele, tudo bem? Então, a gente tem que entender que essa dinâmica de salvadora, de querer acumular funções, ela vai ocupar muito seu tempo, você vai ficar sobrecarregada e muitas vezes o relacionamento entre marido e esposa ali vai ficar afetado também, porque você chega em casa e fica pensando em mil e uma coisa que está acontecendo lá no trabalho, mas o relacionamento ali com a família fica prejudicado. Consegue entender como também no trabalho isso é afetado quando você está na dinâmica de salvadora? Outra dinâmica aqui que a gente pode falar no trato com pessoas, amigos, pessoas que são bem mais próximas da gente, que a gente parece que quer resolver todos os problemas dela. Aconteceu alguma coisa com fulano. Puxa, não, tem que ir lá. Tá, e você vai. E aconteceu coisa com você criando, e você vai lá ajudar. E você acontece... Calma. Por quê? Porque isso é uma dinâmica onde está ocupando muito seu tempo. Lembre-se, a gente não é sozinho. A gente precisa... Às vezes precisa deixar que outras pessoas sejam o protagonista da vida dos outros também. Não ser a gente, porque tem pessoas que... Olá, Tânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tem pessoas que querem ser protagonista da vida de todo mundo, mas não é assim. A gente tem que viver a nossa vida. Bem-vinda, Raquel, tudo bem? Então, olha, às vezes a gente se sente na necessidade. E isso não é ser, boa tarde, isso não é ser ruim, não quer dizer que a gente é ruim. Mário, então se eu estou nessa dinâmica, eu sou uma pessoa ruim. Não é isso. É que você está muito concentrada só nesse perfil, no perfil de salvador. Então quando você quer salvar todo mundo da sua família, você carrega um peso muito grande e o seu relacionamento fica abalado. Porque o seu marido, sua esposa vai perceber, poxa, está mais comprometido com a família do que comigo, mas quem é que fez o papel aqui, o voto? Né? Então, e às vezes, até os filhos ficam de lado um pouco. Seja bem-vindo todos aqui, né, que estão chegando. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio aí, ó. Então, olha só também, pense no ambiente de trabalho, a gente tem que ser equilibrado. Se a gente quiser salvar todo mundo, né, o pessoal não quer trabalhar, aí, poxa, eu vou acumular uma carga que eu não preciso? Não, a gente tem que ter equilíbrio. E também as pessoas à nossa volta. A gente tem que entender que cada pessoa tem a opção de escolha. Se a pessoa chegou a uma determinada situação, aonde a gente nota que a pessoa simplesmente quis chegar naquela situação. Gente, a gente não vai salvar. A gente não vai salvar porque mesmo que você faça alguma coisa para ela agora, amanhã ela vai estar precisando de novo. E você vai lá de novo e faz. E você vai lá de novo e faz. E aí o que acontece? E os de casa? Então é por isso que é importante a gente pensar nessa dinâmica, que ela é muito prejudicial. Mário, quando é que eu vou usar essa dinâmica? Use a sua faculdade de raciocínio e isso tem que ser alguma coisa lógica. Pensa, quer ser salvador? Pense no seu relacionamento, seu marido. Poxa, o que eu posso fazer? Vou melhorar nos meus hábitos de comunicação. Meus filhos, o que eu posso fazer? Né? Agora, pai e mãe, depende da circunstância, você tem que analisar. Não é assim, poxa, meu pai e minha mãe, saúde plena, boa, viaja para lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá. Agora, eu tenho que assumir um monte de responsabilidade deles? Não. Cada um assume as suas responsabilidades. E também é errado a gente jogar responsabilidades para eles, mas esse é um outro papo. Aqui nós estamos falando da dinâmica de salvadora, porque a salvadora tenta controlar tudo, né? Para que ela seja ali o pilar. Mas nós falamos, olha, por que a pessoa age assim? Por quê?
Aí, lembre-se que a gente falou aqui de um ganho indireto. E o que seria esse ganho indireto, Mário? O que a pessoa ganha em fazer isso? Porque assim, ó, automaticamente o casamento fica abalado, os filhos às vezes tá querendo atenção ali, a criança cresce e aí fala assim, poxa, minha mãe não me dava atenção, minha mãe só dava atenção pro meu tio lá que estava sempre bêbado, ou o meu avô que sempre estava lá no hospital porque fumou a vida inteira. Então a gente tem que usar a nossa faculdade de raciocínio para a gente pensar, quem é que eu posso ajudar? Que tipo de pessoa que eu vou ajudar? E você ajudar uma vez, duas vezes é uma coisa. Você ter que assumir uma responsabilidade, a não ser que os nossos pais já estejam bem limitados ou aconteça um imprevisto com alguém da família. Aí sim, a gente tem sim uma obrigação e dependendo de quantos filhos tem, essa obrigação tem que ser repartida. Não é a gente ser o salvador ali. Ah, tem 5 filhos, mas é só eu que vou cuidar. Porque os outros não fazem direito. Olha, mesmo não fazendo direito, eles também têm essa responsabilidade. Se você pega essa responsabilidade, quem não cresce são eles. As pessoas que estão à volta ali. Né? Então, a gente tem que ajudar, sim, os nossos pais quando eles precisarem, quando eles precisarem. No entanto, a gente tem que ter esse equilíbrio para a gente não cair nesse papel de salvador. Mas qual é o ganho direto que eu tenho então, Mário? Reconhecimento. Então, se você é aquela pessoa ali que é o pilar, todo mundo vai falar assim, vamos ligar para fulano lá, porque ele vai ajudar. Ele sempre ajuda. Reconhecimento. E para você, já pensou? Se você se identifica, alguém se identificou aqui no que a gente está falando? Pode colocar aí, puxa vida, olha, me identifiquei. Mas pensa assim, puxa, na minha família, ó, se não tiver eu não sei o que vai acontecer com essa família um dia se eu se for. Gente, não é assim. Né? Então a gente tem que pensar de uma forma lógica. Olha, a gente precisa ter o reconhecimento pela pessoa que a gente é. Né? Assumindo as nossas responsabilidades, que a gente tem responsabilidades, mas não ser o salvador de todo mundo da família. Não, essa não é a nossa obrigação, porque cada membro da família, seu irmão constituiu a família dele, eles têm a família dele, seu pai e a sua mãe, eles têm a família deles, né? Sua irmã tem a família dele lá, tal, os filhos, os problemas são deles. Ah, tá, mas Maré, foram eles que vieram aqui e me pediram uma ajuda. E aí, como é que eu vou fazer? Eu não vou negar? Não, você vai dar conselhos. Mas tomar atitude cabe a eles. Então é por isso que é importante a gente... Será que você está querendo reconhecimento? Olha, eu queria que o pessoal que está assistindo essa live aqui compartilhasse com várias pessoas que vocês conhecem, né? Por quê? Porque acontece muito isso. Wanda, seja bem-vindo, bem-vinda, tudo bem? Então acontece muito isso em várias famílias. E aí a gente passa a cuidar do relacionamento do irmão, da tia, do vô e do nosso relacionamento mesmo aqui com o parceiro. E o filho ali, ó, tá ali querendo a sua atenção, puxando ali, ó, mãe, eu quero a sua atenção. E você tá lá, né, cuidando do tio que, sei lá, fez alguma coisa e a esposa abandonou e agora você se sente responsável em ajudar. Não é assim. A gente tem que parar e analisar toda a situação. Tem mais irmãos? Tem como dividir a carga? Olha só outra coisa que a pessoa ela pode sentir. Às vezes ela pode fazer isso para ela se sentir útil. Por quê? Porque se eu não fizer, parece que a minha vida não tem utilidade. Né? Eu não consigo ver. Olha aqui, tem uma pergunta. O que fazer quando você que ajuda quem é o Salvador? O que fazer quando você que ajuda quem é o Salvador? Então, depende muito aí, ó, se eu entendi bem aqui. Imagina assim, olha, a gente a gente quer estar na dinâmica de Salvador, mas a gente tem que estar na hora certa e do jeito certo. E aqui ser o Salvador é bom, a gente fica com a consciência bem, mas quando a gente flutua só naquela vibe ali de que eu sou o Salvador e as outras áreas a gente não flutua, então a gente fica ali naquela dinâmica, quer ajudar. Então assim, ó, depende muito, porque assim, ó,
a situação necessita da sua ajuda, é só você, né? Quantos filhos tem? O problema é na sua família direta ou é na sua família indireta, as outras pessoas que compõem o sistema familiar? Então a gente tem que pensar muito nisso. A pessoa pediu ajuda, a pessoa ela não gosta de pedir ajuda, tudo bem. Uma vez ou outra a gente ir lá e ter uma conversa com a pessoa. O problema é quando a gente quer carregar o fardo da pessoa, e é isso que sobrecarrega os relacionamentos, né? É igual, né, a mãe ou o pai que tem 4 filhos, mas aí parece que só um que assume a responsabilidade. Aí esse um fica falando assim: ah, mas meu irmão não assume a responsabilidade, minha mãe não assume a responsabilidade. Tudo cai nas minhas costas aqui. Tudo cai aqui nas minhas costas aqui e tal. Mas espera lá. A gente tem que aprender que se todos têm a responsabilidade, essa responsabilidade tem que ser dividida. E aí, Jefferson, seja bem-vindo. Camila, seja bem-vinda. Então, ó, essa responsabilidade precisa ser dividida. Isso, senão a gente cria um ambiente cômodo para eles. E aí depois, a pessoa, além de você ser o salvador, você vai estar ali incentivando a pessoa a ser sempre, estar num estado de vítima, né? Porque ela vai estar sempre dependente ou nunca vai conseguir ajudar. Ah, mas eu não consigo, para mim não dá. Eu e minha mãe não se bica e tal. Tudo bem, ok, mas então você vai dar uma ajuda financeira, vai. Não quer ajudar pessoalmente, dá uma ajuda financeira. Mas o ponto é que a gente não entre em situações em que vai estagnar o nosso relacionamento principal, que é o lar, né? Então, tem que cuidar da mãe? Tá, ok, tem 3 irmãos. Vamos fazer um revezamento aqui? Ou vamos pagar para alguém? Mas não, a gente não precisa necessariamente carregar tudo nas costas, assumir toda a responsabilidade. Não, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, e quando a gente quiser ajudar, quiser estar nessa atitude de salvador, e às vezes a gente mesmo se coloca mesmo salvando alguém. Quando alguém está com problema financeiro, né, não tem nada de errado, mas é importante a gente colocar limites e não deixar uma pessoa dependente de você, senão você vai ser o salvador dele. Aí ele vai procurar dinheiro seu. Aí quando é que ele vai te procurar? Sempre quando ele está ruim da grana, ele procura você, tal, e procura você. Mas você entende que você é o salvador? Então é importante a gente saber flutuar, que a gente fala, né? Nessas 3 instâncias, entre ser salvador, entre ser vítima e ser vilão. Mas eu não quero ser vilão, não. Calma, depois a gente explica. Mas essa live aqui, seja bem-vindo, Lari, Léo. E aí, Léo, tudo bem? Seja bem-vindo. Ó, essa live aqui, você encaminha para os amigos, né? Os familiares. É importante que a gente tenha um equilíbrio, né, na nossa vida, não assumindo muitas responsabilidades, porque enfraquece, né, a gente, digamos assim, a nossa energia sendo doada para coisas que não são as mais importantes dentro da sua vida, coisas que às vezes vai atrapalhar não só a sua vida familiar, mas seu lado espiritual, trabalho, essas coisas, né? Então precisamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? Olha, gente, gostação até agora, bem legal, gostei demais, viu? Então essa live aqui vai ficar gravada, até quarta-feira. Hoje a gente tira a live antiga e coloca no YouTube, então tem lá no YouTube. Essa live fica gravada até quarta-feira. Na quarta-feira a gente retira e coloca lá no YouTube. Mas na quarta-feira a gente vai falar sobre o quê? A gente vai continuar falando sobre a gente flutuar aí, não ficar mergulhado só em uma faceta, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a outra, né, que é a vítima. E aí, hein? Quem é que é a vítima aqui? O que a vítima faz? Né? Hoje a gente viu aqui que o Salvador, ele acumula muitas funções, se sente o responsável. Mas por quê? Ele quer ter um ganho indireto, ele quer ter reconhecimento, ser o pilar, se sentir útil, se sentir importante. Por isso que ele executa essas ações, mas só que é prejudicial quando ele está muito focado só naquilo.
Na próxima quarta, a gente vai gravar uma live aqui falando sobre e quando você é a vítima. Eu não sou a vítima, não. Não. Eu não. Será? Nós vamos ver aqui, tá certo? Mas eu espero que esse conteúdo ajude muitas famílias, né, muitos casais aí a poder lidar com essa. É muito chato quando o casal ele para de dar atenção mais para o marido ou a esposa ou os filhos, né, para dar atenção para outras coisas, né, para cuidar da família, relacionamento no trabalho, pessoas que estão do lado ali que precisa de ajuda. Não, primeiro, né, primeiro os de casa, depois a gente vai ajudar outras pessoas, tá certo? Então ficamos por aqui, muito obrigado, a live vai ficar gravada, tá certo? Deixa o seu like, encaminha para todas as pessoas que você conhece aí, que já ajuda bastante a gente viu um crescimento muito grande no canal, aqui no perfil aqui, né? Então ajuda o perfil nosso crescer. Como é que faço isso, Mário? Vai lá no aviãozinho lá embaixo, encaminha para os seus contatos, né? E aí já ajuda bastante a gente, tá certo? Ficamos por aqui, um abraço para todos. Tchau, tchau.